Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Pode ficar quem estiver assistindo a gente aí também. Nossa primeira aula desse curso preparatório para o concurso da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Né? O que é a EBSER, para quem não sabe, é uma empresa pública que cuida, que gerencia os HUs, os hospitais universitários. Beleza? Hoje passei o dia, aliás, os dias falando sobre esse concurso e tentando mostrar para muita gente que não é da área da saúde que esse concurso existe. É um concurso que não é só para a área da saúde, é um concurso que tem vagas para áreas que muita gente nem imagina que um órgão que gerencia hospitais contrata. Tem vaga para físico, para educador físico, tem vaga para pedagogo, tem vaga, aí vem enfermagem, terapeuta, médico, dentista, tem vaga para engenheiro, para arquiteto, vários tipos de engenharia diferentes, para administrador, para economista, para contador, e um bocado de coisa, arquiteto, falei, mais. É um monte de vaga, né? E os salários são, assim, bem razoáveis, né? Vamos combinar, dependendo da área, são melhores não só do que de outros concursos, de outras coisas públicas, mas também do próprio setor privado. E geralmente o concurso público é o setor privado, beleza, meu amigo? O setor privado não consegue ser melhor que ele, né? Do que o concurso público. Mas algumas áreas a gente tem sido tão valorizado, né? Tão defasado que algo que um concurso público é melhor. E nesse caso, não é só por defasado, não. É porque é um salário bem razoável. Você pega o salário de engenheiro, 12 mil e pouco, né, para 40 horas. Até a mesma coisa. Para você ganhar isso no mercado privado, hoje, é muita coisa. Né? O salário da enfermagem, de 40, são 36, né? Não está 8 mil e pouco. Está longe de ser um mínimo. Não é que eu falo sempre, serviço popular para ficar rico. Quem está no serviço para ficar rico não está errado. É para você ter uma vida digna e com razoável credibilidade. Relativa credibilidade. É para isso. Né? Quem quer ficar rico, cara, você tem que investir em negócio e dar certo. Porque também sobe. Né? Tem várias questões aí. A prova é dia 17 de dezembro. Então, nós temos 2 meses exatos, né? A partir de hoje. É um tempo que é apertado, mas nem tanto pelo edital que nós temos. E aí eu vou falar da parte comum a todos os casos. Não estou falando aqui da específica. A específica, vamos dizer assim, é uma obrigação do docente, né? Por exemplo, brigar com o bêbado, né? Se bater por várias, apoiar, é que você fez, né? Mas a específica você tem que se virar. O que é a parte comum? É uma comum relativa, tá? Mas o que o curso aqui oferece? Português, raciocínio lógico, legislação do SUS e legislação do INSS. Esse conteúdo, esses 4 caem para todos os casos da área assistencial. Quando você pegar o edital da área assistencial, todos os casos que estiverem lá vão ser cobrados esse conteúdo. Para a área médica, português, legislação do SUS e legislação do INSS. Não tem raciocínio lógico. Para a área administrativa, que é o terceiro edital, português, lógico, legislação do SUS, legislação do INSS e informática. Beleza? Então, repito, nós estamos oferecendo português, raciocínio lógico, legislação do SUS e legislação da INSS nessas aulas presenciais que são transmitidas ao vivo. Tá? Elas servem tanto para o estudo presencial, o dia que eu quiser assistir online, eu posso? Tranquilo. Elas ficam gravadas. Ao longo dos próximos dias, a gente vai criar um login para vocês, uma senha da nossa plataforma, para que vocês possam assistir. Depois, perdi, ou quero ver de novo, alguma coisa. Quando você. Para ver essas 4 disciplinas, 2 meses é um tempo bem razoável. Sempre é bom poder mais. Né? Quando teve esse concurso em 2015, pra vocês terem noção, a gente teve muitas turmas. E a gente conseguiu fazer mutações, por quê? Porque ele teve um tempo maior. Então, em vez de fazer 3 vezes na semana, essas mesmas 4 disciplinas, a gente fez 2 vezes na semana. Um dia no português, raciocínio lógico, outro dia legislação e legislação. Por quê? Você tinha 3 meses? Não dava. Né?
Agora, como são dois, a gente tem que apertar um pouquinho para inteligente, porque também já é outro, tá, gente? Geralmente, o concurso exige que faça quase que de segunda-feira as coisas aqui, tá? Ah, por que não foi de segunda-feira? Primeiro, já. Segundo, gente, não adianta só aqui. Vocês têm que tentar um pouco. Cara, o seu eixo para a rotina de vocês, um monte de aula, e você? A prova você faz com o tempo, sozinho, né? Então, na hora da prova, é você com você mesmo, você tem que estar preparado um pouquinho para isso. Então, o tempo que a gente tem aqui vai ser bacana para a gente poder resolver o que é cobrado. A banca, IBFC, Instituto Brasileiro de Formação Continuada. É uma banca bem tranquila, tá? É uma banca média, diria, né? De tamanho mediano. É porque quando ela tem que ensinar ela, quando tem uns videozinhos ensinando isso lá, quando ela entrar, ela tem que ingressar com o áudio do computador, tem que clicar no negócio lá. Não vou conseguir mexer agora. Acho que agora deu para ela. Deixa eu ver. Ela entrou com outra coisa aqui. Não, também não deu. Bom, o IBFC é uma banca média, tá? De tamanho, de concursos tal. Já organizou outros concursos da própria IBFC, ela organiza vários, aliás, né? Às vezes tem uns isolados, né? Esse grandão assim, de agora, mas ele vira e volta. Eu estou tentando lembrar lá de trás, porque acho que foi ela também. Lá em 2000, olha, não tem Google, nossa, né? É verdade, não tem Google agora também. Aí deve ser também. Gente, vocês vão ver, já foi muito mais simplesona a banca. Hoje ela é um pouquinho mais rebuscada. Vocês vão ver, por exemplo, que no português, de maneira geral, é uma banca. Eu falo que é uma banca que gosta de cobrar exemplo de quadro. Vou dar uma aula de crase para vocês hoje. Tem coisa na crase que qualquer professor que for dar aula, se for razoável, tem que falar. E os exemplos vão ser mais ou menos o mesmo. Tem exemplo que é bom para a pessoa enxergar, ou porque ele é fácil para a pessoa, no primeiro momento, entender, ou porque ele já é um pulo do gato para a pessoa pegar ali. Vai cair esse. Ele não vai pegar e inventar muita moda. Entende? Então, mais uma vez, o simples fato de vocês estarem aqui já coloca vocês à frente de muita gente. Lembrando que esse concurso não é um concurso de concurseiro. Tá? A maioria das áreas envolvidas não é gente que fica ali 2, 3 anos direto estudando para concurso, quase vivendo disso. Como a gente vê na área de tribunais, de bancos um pouco, mas principalmente os tribunais da vida, área fiscal, né? A galera tá ali, ó, a gente estuda 5, 6 horas por dia, há 2, 3 anos aí. Não é um concurso disso, porque eles falham. Não tem cargo de nível superior e cargo de nível médio. Você vai no tribunal, tem alguns específicos, sim, mas tem lá, analista geral, qualquer curso superior. E técnico, nível médio. Bom, acabou. Então você tem um bando para um lado, um bando para o outro, e um bando que está nos dois. Né? Aqui não, aqui a própria separação de carros já espalha. Então, mesmo que tenha um ou outro desse, então é um curso bom para passar. E bom para ficar repetido, tá? Não é servidor público estatutário, que é uma empresa pública, então você é seletista, assim como um cara do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, eu falo que é assim, xingar a mãe de muita gente, né? Mas tem que xingar umas 5 mães, né? Diferente que você poderia arrumar um problema. Estabilidade do estudo quiser, não. Mas você não vai ficar à mercê do mercado privado, e de repente um dia aconteceu aquela noite tudo para você. Não, é essa estabilidade. É disso que a gente está falando. Você fazer o seu trabalho do jeito que você tem, de maneira correta, tomar decisões, poder denunciar. O pessoal fala muito de estabilidade, quer acabar a estabilidade funcionar tudo, mas são dois lados da moeda, né? A gente vê muito caso aí de corrupção que é denunciado exatamente porque o cara tem a prerrogativa da estabilidade. Ou seja, ninguém vai poder mexer com ele. E no mundo do serviço público envolve política, né? Então você mexe com os outros querem mexer com você. Acontece, eles mandam lá para caixa prévia, ele manda sempre, acontece. Mas embora não pode mandar. Pode tentar até te forçar a querer sair, mas de fato te tirar não é simples assim, tá? Bom, vamos então para a nossa aulinha. Falei da data, cuidado da inscrição até dia 30 de outubro, né? Só me engano, o horário.
Não é 30, 23, 59, é acho que 23 horas, se não me engano, para quem olhar no edital, lei do edital de obrigação dos 6 candidatos, sempre tem alguma coisa importante, sempre tem alguma coisa que vale a pena. Pô, mas tem próximo, tá, tem tudo, tá? É importante pra caramba. Beleza? Ok? Bom, qual vai ser a minha dinâmica aqui no português? Não sou só eu, claro, tem outras pessoas que vão trabalhar comigo, mas a lógica é trabalho conteúdo e tenta trabalhar questões na sala e, se possível, questões que você demora depois. Tá? O português, vocês vão ter também mais acesso a alguns gravados, não há essas gravações aqui, alguns gravados em estúdio. Então, tem a matéria toda ali que você parar, ver, voltar, sem tempo que às vezes eu vou parar aqui para esperar copiar, quando for o caso. Nesse caso, vocês não precisam copiar nada, porque é basicamente o que está aqui, está ali. Nem sempre vai ser assim, tá, gente? Beleza? Mas quando dá, eu prefiro. É bom, é importante a cópia? Sim. Sim, porque você já vai memorizando. Então, eu faço o seguinte: você quer copiar? Depois da aula, como forma de estudar? É importante, legal. Aqui, se eu usar o slide, eu ganho tempo. Poder fazer o quê? Eu acho que é o filé mignon, questões. Fazer questões da banca. Ver como aquela banca cobra aquele assunto. Né? Como eu disse, é uma banca que não inventa muita moda. Então, isso é um ponto de vista interessante. E, além de que eu já trouxe as questões para vocês, vocês podem pegar questões bem aleatórias que elas vão servir. Tá? Por quê? Porque não tem lá, essa banca tem mania de. Essa, o português não tem muita mania. Joia? Bora lá? Crase. Crase o bicho pega, né? Você já olha assim, crase. Eu adoro essa cara, porque crase é um negócio, eu gosto assim da cara, porque eu vou, se Deus quiser, reverter isso, né? A intenção é essa. Vejam bem. Crase, ela é um fenômeno fonológico. O que é um fenômeno? Uma coisa fora do normal, extraordinário, certo? Fora da ordem, tá? Um fenômeno fonológico, um fenômeno da fonologia, que é o quê? Eu junto dois sons idênticos, quaisquer que sejam. Só que no português, para a gramática, hoje o que interessa para a gente é a junção de dois A, de um A com o outro A, ok? Eu costumo falar que crase. Se eu pusesse aqui essa conta aqui no quadro, ó. Isso é fácil? Muito fácil. Não tem pegadinha, não. É isso mesmo, tá? 1 mais 1, 2. Certo? E se eu pusesse assim, ó? 1 mais 0. 1 mais 0 vai dar? Muito fácil. Se eu te contar que crase é isso, eu vou ser cretino e falar que é tão fácil quanto isso. Mas o raciocínio da crase é o mesmo. Só que tem um problema, né? Qual é o grande problema de você com a matemática de maneira geral? Trocou número por letra, acabou, né? Duas bananas, acabou a banana. Agora só aqui é abacaxi, o abacaxi não precisa fazer, não. Gente, é a mesma coisa. Olha só. Sou metido a saber matemática, tá, gente? Uma unidade mais uma unidade. Uma unidade mais uma unidade. É a mesma coisa, ok? Quanto que dá A mais A? 2A, não é A ao quadrado, não, hein? Cuidado, né? E A mais 0? Tá só A, não é? O que são dois A na língua portuguesa? Mostrei para vocês, provei matematicamente que crase é a mesma coisa que o mais um. Ou volto a repetir. Então, você cretino. Mas a lógica é a mesma. O caminho é o mesmo. Como assim? Eu tenho que verificar se eu tenho este A e este A. Se eu tiver esses dois A, ou seja, se eu tiver na frase, no contexto, na situação, coisas que exijam ou permitam a presença desses dois A, tem que se juntarem, então vou marcar com acento grave. Gente, valeria a mesma coisa se fosse o S aqui também, tá?
A mais A vai dar as. Joia? Beleza ou não? Tá. Então, bola para frente aqui. Já falei isso tudo aqui. Já falei isso tudo aqui. Bom, o caso clássico de crase. Deixa eu ver se está na mesma ordem. Tá na mesma ordem. O primeiro caso nisso aqui, tá? Às vezes eu coloco na ordem, porque a ordem aqui é assim, não tem que seguir primeiro esse e depois aquele, tá? Olha só. O primeiro caso, que eu chamo de primeiro caso, aqui disse o segundo, terceiro, décimo, tanto faz, é a junção da preposição a com a artigo. Gente, esse é o caso clássico de crase. Se você perguntar para alguém lá, o que é crase? A pessoa que lembrar alguma coisa, só tende a falar preposição a mais a artigo. Mas não é só isso não, tá? Tem hora que você vai ter que aceitar que é só isso. Mas de verdade, não é. Bom, a crase, que é o fenômeno fonológico, é marcado por um acento, que a gente chama de acento grave, que é aquele acentozinho agudo ao contrário que eu fiz agora há pouco ali. Tudo bem? Gente, a crase é um assunto que é muito tranquilo, só que ela esbarra num chatinho. Regência. Lembra de estudar em regência? Regência verbal, regência nominal? É um estudo de que tipo de palavra exige ou não que tipo de preposição. Por exemplo, verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém, de. Certo? Verbo referir-se. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Verbo se preocupar-se. Quem se preocupa com. Verbo vender. Quem vende, vende algo. Não tem preposição. Beleza? Isso é a regência do verbo. Não é a regência do nome. Eu tenho direito. Quem tem direito, tem direito. Direito não é o verbo, é o nome. Beleza? Bom. Então, para eu ter preposição a, não existe outra maneira senão olhar a regência. Para eu ter preposição a, eu preciso verificar se eu tenho um termo regente, ou seja, um nome ou um verbo, portanto, regência nominal ou verbal, que exige a preposição a. Gente, eu não posso tirar o A da manga de trás da orelha, ele tem que ter uma razão. Alguém exigiu. Mas, Carlos, como é que eu sei regência? Sinto muito. Olha o nome. Regência vem de rei, de mandar. É totalmente arbitrário. Então, quem gosta, gosta de. Porque Deus fez assim. Não tem uma lógica para isso. Então, como é que você resolve regência? Treinando, lendo, repetindo, né? E cuidando para algumas palavrinhas, alguns verbos, tem comportamento diferente, que já sabe. Lembra que eu falei exemplo de quadro, que a banca gosta? É isso. É pegar um verbo assistir. Verbo assistir tem 3 transitividades diferentes, 4 sentidos diferentes. Verbo assistir, sentido de ver ou presenciar, que é o que a gente mais usa. Né? Eu assisto ao jogo. Quem assiste, assiste a alguma coisa, nesse sentido de ver ou presenciar. Se fosse no sentido de ajudar, prestar assistência, como na área assistencial do hospital, você assiste o paciente, ele é PTD, não pede preposição. Se for no sentido de caber, ser de direito, tipo, a herança assiste ao sobrinho. Ela cabe ao sobrinho. É igual o do V. Existe preposição a. E tem um quarto sentido que tem nada a ver, que é o sentido de morar, residir. Eu assisto em Juiz de Fora. Uma coisa horrorosa. Só na hora disso que você vai ouvir essa. Né? Eu assisto em Juiz de Fora. Eu moro em. Aí ele é intransitivo e resta preposição em. Olha só. Nada disso tem lógica, gente. É estudar e repetir. Tá? Beleza? Mas voltemos especificamente para a gráfica. Então, eu preciso de um termo regente, de um nome ou de um verbo que vai exigir quem? Preposição a. Do outro lado, eu tenho um artigo, né? Gente, artigo a só vai vir antes de que tipo de palavra? Palavra feminina. Macarrão, então crase só acontece antes de palavra feminina? Não, depende. Falar isso assim
é perigoso. Por quê? Quando a crase envolver preposição a mais a artigo, claro, só vai rolar de palavra feminina. Porque se eu preciso do artigo, eu não vou falar assim, a quadro. Certo? É o quadro, porque quadro é uma palavra masculina. E outro, vamos lembrar, não misturar sexo biológico com gênero gramatical. Beleza? Gênero gramatical masculino e feminino e há resquícios do gênero neutro na nossa língua, como, por exemplo, no próprio pronome demonstrativo aquilo. Aquilo não é nem masculino nem neutro. Na língua latina tinha um neutro. Tá? Bom, então, tem um regente, nome ou verbo, que exige a preposição a. Do outro lado, a palavra. É como se fosse na matemática, quando você tem que fazer a prova real, a prova dos votos, quer fazer a operação inversa? Eu coloco lá 2 mais 3 igual a 5. Então, se eu pegar 5 e diminuir 2, tem que dar 3, tem que dar outra parcela, e vice-versa, não é? É como se eu pudesse fazer isso. Toda vez que tiver uma frase que você verificar se ela está certa ou errada, verifica. Avalie, ó, tem isso, tem isso. Ah, tem. Então, ok. Vamos lá. Opa, pulei 2 aqui. Olha só. Fez referência à aula de português. Quem faz referência a alguma coisa. Certo ou não? Tá. Aula é masculino ou feminino? É o aula ou a aula? Aula. Singular ou plural? Então, qual seria o artigo? A mais A vai dar o quê? 2 As, que é o A com cedo. Nada. Fez referência às aulas. Quem faz referência a. Aulas é feminino, só que agora é plural. Qual seria o artigo? As. A mais as dá as. Muita atenção nesse último. Fez referência a aulas de português. Quem faz referência a, né? Aulas é masculino ou feminino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Então, qual seria o artigo? As. Só que se eu juntar A com as, o que tinha que ter aqui junto? Um S. Tem S aqui? Então é porque eu tenho certeza de que, embora eu pudesse, eu não quis colocar o artigo. E se eu não tenho artigo, eu não tenho crase. Essa é a lógica. Agora, macarrão, então simplifica isso aí. Beleza. Se o A que você estiver olhando estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, não tem crase. Acabou. E por que que não tem? Mostrei para vocês agora, porque você viu que não tem um artigo. Se tivesse um artigo, tinha que concordar. Vocês vão por frio? Não? Você está com um pouquinho, né? Não? Para o cara que ele está com frio, até bem colhido. Está diminuindo, tá? Então, beleza, gente. Ok? Então, ó, A no singular, palavra seguinte no plural. Sem cara. Gente, isso aqui não cai, não, tá? Isso aqui despeja. Cai com força. Beleza? Então, enfia na cabeça. Tá? Então, resumindo, verifique as condições, se elas foram satisfeitas, e se o A estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não há acento grave. Bom, vamos ao segundo caso? Ô, gente, está corrido porque é corrido. Se eu falar muito mais devagar, não vai fazer tanta diferença, tá? Então, eu gosto de. Vamos que vamos. Se vocês tiverem dúvida, por favor, grite, peçam socorro. Peguei por aqui depois. Todo mundo está com folhinha, né? Bom, vamos lá. Ó, segundo caso, ó, isso aqui é interessante, por quê? Porque, primeiro, que é colocado como uma exceção, não tem nada de exceção. A crase não é junção de 2 As? Bom, então, quando eu juntar 2 As num só e marcar grave, eu tenho caso. Perfeito? Vamos lá. Eu posso juntar a preposição a, então a condição vai ser qual? Termo, regente, nome, verbo que exija preposição a. Com o a do aquele, do aquela ou do aquilo. Esse pronome demonstrativo, que é de terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo, os três não começam com a, eu junto estes, o a preposição com o a do aquele ou do aquela ou do aquilo.
Pergunta: aquela é feminino, aquele é masculino, aquilo é neutro. Faz diferença? Não, porque que A que eu estou juntando com a preposição? O A do aquele, do aquele e do aquilo. Independente do gênero, masculino, feminino ou neutro, tem o A do mesmo jeito, não tem? Ok? Ó, aspiramos aquele carro. Regência vai ser vista desse jeito, tá, gente? No meio das coisas. Vou dar uma aula de regência. Mentira. Porque como assim? Você explica? Não, só explica que tem explicação. Isso aqui eu estou explicando. Regência a gente não explica, a gente comenta. Senão eu estou sendo mentiroso, tá? Vou explicar, não tem explicação nenhuma. Vamos comentar? É o que eu estou fazendo aqui. Verbo aspirar. Tem dois sentidos e duas regências. Vocês lembram disso? Deve ter falando. Ó, peguei pesado, né? Vamos lá. Aspirar, no sentido de respirar, sorver, afundar. Ok? VTD. O que é VTD? Verbo transitivo direto. Não existe preposição. Eu aspiro o ar. Eu aspiro o perfume. Ok? Verbo aspirar, no sentido de querer, desejar, ter como meta, algo nesse sentido. Quem aspira aí aspira a alguma coisa. Então, eu aspiro ao perfume. Eu não estou mais cheirando o perfume, eu estou querendo o perfume. Olha só, a mesma frase. Eu consigo fazer nesse sentido completamente diferente. Tudo bem? Aspiramos aquele carro. Eu estou cheirando o carro ou querendo o carro? Eu estou querendo o carro, não é? Então, nesse sentido, quem aspira, aspira a. Mais o A do aquele, o que tinha que rolar? Aquele carro. Beleza? Diego, né? Diego. Boa, Diego? Vamos lá, vamos voltar. O verbo aspirar, nesse sentido aqui, ele não é de cheirar, é de querer. Concorda? Buscar, né? Ele existe preposição a. Quem aspira, aspira a. Do outro lado aqui eu não tenho a, ok? Então eu tenho dois as, não tem? O que eu tenho que fazer? Marcar com acento grave. Visar é outro, né? Visar no sentido de ver, da vista, é VTD. O professor visou o caderno do aluno. Ele olhou, deu visto. No mesmo sentido desse aspirar aqui, ou seja, de querer, objetivar, ter como meta, quem visa, visa a alguma coisa. Okay? Visamos aquela oportunidade. Nós olhamos ou nós pretendemos, queremos? Pretendemos, queremos, não é? Então, quem visa aqui, visa a alguma coisa. Logo na sequência, teve o A do aquela agora. Teve? A mais A. Beautiful. Very beautiful, né, gente? Tranquilo? Beleza? Então, repara, ó, masculino, feminino. Por isso não vai. A crase só acontece se a gente falar feminino? Não, depende. Se eu estiver falando da junção preposição A com artigo A, sim. Se não, não. Ok? Aí eu só fui completando aqui pondo a crase, né? Já fiz o serviço. Ok? O resultado que eu acabei de montar para vocês. Agora vamos. Então, a base da crase está ali, tá, gente? A lógica da crase está ali. Ok? Agora, eu vou trazer para vocês algumas regras. Lá vem em português um monte de regra. Na verdade, deixa eu contar para vocês. É porque se a gente dominasse conhecimentos gramaticais basilares mesmo, várias regras seriam desnecessárias, seriam obsoletas. Por quê? Porque eu não precisaria te dizer que você já sabia de outra coisa que tornaria aquilo ali óbvio. Tá? Ok? Crase proibida. Gente, cai muito, tá? Tem coisa aqui que, então, nossa senhora. A crase é proibida. Não usamos crase de jeito nenhum, acento grave, de jeito nenhum antes de verbo. Ora, vocês já estudaram verbo na vida e já ouviram muita coisa sobre verbo. Ah, verbo tem número e pessoa, modo e tempo, voz ativa, voz passiva. Né? Mas se Deus quiser, vocês nunca ouviram que verbo tem gênero. Que o verbo tal é masculino ou feminino. Porque não existe isso. Qual a função de um artigo?
determinar gênero e número. É isso que ele faz. Ok? Bom, verbo tem gênero? Não. Então o verbo vai ter artigo antes dele? Não. Se não tem artigo, não tem com quem eu juntar uma preposição, tem? Então era para ter crase? Então, se você soubesse disso tudo, eu não precisava te dar uma regra dizendo que antes de verbo não tem crase. A culpa é de vocês, não é da minha. Beleza? Ok? Então, antes de verbo não tem crase. Ó, outra aqui que não cai, né? Despenca com força. Tá? É aquele A no singular, palavra seguinte no plural, o A antes de verbo, tá? Cai muito, mas muito, muito, muito. Beleza? E principalmente em bancas como o IBFC, que são bancas que cobram o básico, que não inventam moda. Tá? Ok? Esse aqui já é uma coisa mais específica. Antes de nome de personagem histórico, não tem crase. Tem um motivo, tá? Eu falei, quase tudo aqui tem ótimo. Antes de nome de personagem histórico, o artigo é proibido. O artigo, ele determina gênero e número do ponto de vista morfológico. Do ponto de vista semântico, o que ele faz? O artigo definido, que é o status, ele define, particulariza, especifica, certo? Gente, se é um personagem histórico, não tem razão de ser você especificar o que já é específico. Para quê? Só lembrar, quando você é criança, uma das primeiras coisas de história que você aprende, quem descobriu o Brasil? Aí você responde todo feliz, Pedro Álvares Cabral. Ninguém nunca respondeu. Para e lembra, pensa agora. Se Deus quiser, você nunca pensou isso antes, significa que você é uma pessoa normal, tá? Você nunca respondeu assim, foi o Pedro Álvares Cabral, ou o Pedro Álvares Cabral. Certo? Você só respondeu Pedro Álvares Cabral. Ele não precisa especificar. Então, antes de nome de personagem histórico, o artigo é proibido. Então, se você soubesse que o artigo era proibido, você sabe dessa regra. Porque se o artigo é proibido, não tem artigo. Se não tem artigo, não tem crase. É ou não é lógico? Gente, crase é matemática, crase é linda, é música. Vocês estão achando bonito? Não, fica até arrepiado. Não. Estou vendo, vocês estão emocionados. Vou confessar. Então, ó, fez alusão. Quem faz alusão. Ah, Joana d'Arc. É um nome feminino, mas é uma personagem histórica, não é? Aí ferrou tudo se você não souber nada de história. Aí já é outro problema, né? Mas enfim, então vai ter crase porque é um nome de personagem histórico. Esse aqui é bacana. Ó, a crase é proibida antes de pronomes retos e de tratamentos. Não é um tratamento, de maneira geral, né? Vossa Excelência, né? Senhor, senhora. Mas repara que eu coloquei aqui, exceto senhora, dona aí. Eita! Olha o macetinho que lindo, ó. Tananã, reticês aqui, né? Tananã é bonita. Você vai pôr aqui a palavra que você quer saber se aceita artigo. Porque se tem uma frase, uma palavra que aceita artigo, vai aceitar artigo é essa. Por exemplo, se eu colocasse aqui a palavra. Não é muito bom de escrever com essa caneta aqui, não, tá, gente? Mas eu vou tentando. Menina. Menina é bonita. Eu posso pôr um A aqui, fica tudo certo? A menina, até melhor, né? Então a palavra menina aceita artigo. Agora vamos lá, um pronome reto. Ela é bonita. É feminino, né? Ela é bonita. Ah, ela é bonita. Rola. Fica horroroso. E não está certo mesmo. Então, antes do ela, eu posso pôr artigo? Não, se eu não posso pôr artigo, eu não tenho casa. Agora, tirando a brincadeira da emoção, eu sei que você está emocionado no fundo, mas muito mais lógico você entender a casa, assim. Eu acho, eu adoro a fonte de crase, eu sempre peço por ela. Gosto, eu falo, pô, cara, dá para mostrar aqui. Ah, é um monte de regra? É, mas não é um monte de regra absurda. Muitas têm sentido. Não é ciência exata, então vai ter hora para falar, gente, isso aqui, ó, Deus quis assim. Pô, o que vamos, aceita que não menos. Né? Mas quando dá para entender, razoavelmente, Vossa Excelência é bonita. A Vossa Excelência é bonita? Não rola. Então, antes de Vossa Excelência vai ter crase? Agora põe aqui senhora.
A senhora. Senhorita. A senhorita. É, bonito. Dona. A dona. Permite artigo, permite? Então, eu posso pensar na frase, não posso? Faz sentido? Beleza? Vamos lá. Ó, item 4 aqui. A crase é proibida entre palavras repetidas. Não tem nenhuma grande historinha, não. Assim, duas palavras iguais, dois lá no meio, não tem crase. Gota a gota, cara a cara, frente a frente. Ah, macarrão de lado a lado. Gente, lado a lado, além de ser repetido, antes disso ela é o quê? Masculina. Né? Então, já não ia ter mesmo. Beleza? Então, tem duas palavras iguais, quadro no meio? Isso é exemplo de quadro. Isso é regrinha. Se você der uma aula de inglês mais completinha, vai estar. Tá? Falando alto, empolgado, não? Aqui, gente, ó. Uma bosta esse textinho, mas muito ruim. Por quê? Porque é feio. Olha, a casa é proibida antes das palavras casa, terra e distância, se elas não estiverem sintaticamente determinadas. O que é estar sintaticamente determinado? Ter uma outra palavrinha falando da casa, da terra e da distância. Ó, ficaram à distância. Tem alguma palavra falando da distância? Não. Refiro-me a casa. Ó, quem se refere. Ah, mas tem alguma coisa falando da casa? Cara, se fosse assim, ó, a casa bonita, teria casa. Olha que bosta. Uma bosta mesmo. Eu ponho uma palavra, aí você tem casa. A distância segura, teria casa. Aí essa aqui, cara, é a mais revoltante. Cheguei à terra. Beleza? Cheguei à terra. Tem alguma coisa falando da terra? Não, então não tem casa. Pode chegar a algum lugar, ok, mas não tem quatro, né? Beleza. Agora, se eu fosse cheguei a terra, tem uma diferença entre as duas aqui, não tem? Terra com letra maiúscula, né? É o planeta, certo? Se for a Terra planeta, aí tem que. É exceção da exceção, né? É uma contra-exceção, né? E o pior, gente, quem no mundo pode proferir essa frase? Nós tivemos um astronauta brasileiro. Desconheço outro astronauta falando de língua portuguesa. E mais ou menos de astronautas pelo mundo afora, porque só pode ser que chegou à Terra nesse sentido quem? Astronauta. É uma bosta, né, gente? Vamos falar a verdade, né? É muito ruim. Então, e ainda é exceção da exceção. Né? Beleza? Guarda. Olha isso aqui. Agora, por quê? Porque Deus diz assim. Bom. Ah, ensino à distância. Em casa. Dá vontade? Pô, em casa, não tem. Beleza? Ok? Adoro essas aqui, gente. Frase facultativo. Se é facultativo, por que eu preciso estudar, Magalhães? Se é facultativo, eu não preciso estudar. Preciso. Ó, um detalhe. Primeiro, o que é facultativo? Pode ou não. E quando é facultativo, esse pode ou não, ele não altera a correção gramatical e nem o sentido. Beleza? O fato de eu usar um jeito ou outro não pode provocar alteração de sentido, senão não é facultativo. Tudo bem? Beleza? Gente, vamos lá. Antes de nome próprio feminino. Vamos acalmar a regra. Mais uma vez. Antes de nome próprio, masculino ou feminino, a gente pode usar o não artigo. Isso não é uma regra da classe. Você pegar, além dos regionalismos, tem regionalismo que eu vou mencionar, tá? Mas a gramática é respaldo desse regionalismo. Pessoas de Viçosa, Rio de Janeiro, Niterói. Aí eu fui na casa de Larissa.
A gente aqui tende a falar que foi na casa da Larissa. O que eu estou fazendo aí? De Larissa sem artigo, da Larissa com artigo. A Larissa chegou. Larissa chegou. Está igualmente correto? Eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Gente, nome próprio, o que ele é? É um nome específico de um ser, de uma coisa dentro do grupo, não é? O artigo definido serve para quê? Especificar, particularizar. Os dois fazem a mesma coisa de alguma forma. Então, a gramática nesse caso fala assim, ó, é facultativo. Você pode usar artigo ou não. Logo, a frase que dependa desse artigo, o que ela vai ser também? Facultativo. Eu posso usar. Então, dê um presente à Renata ou à Renata. Bem, gente? Tem macarrão. Você falou, mas por que eu vou estudar? Se os dois não certos, ele não vai poder repetir. Não vai poder explicar correto, né? Ele vai repetir A. Desde criança, nós somos condicionados a raciocinar por analogias, por comparações. Lembra de um joguinho, de um passatempo que eu adorava? Jogo dos erros, ou jogo dos 7 erros. Você tinha duas imagens, entre aspas, iguais, né? Aí, sei lá, o Cebolinha acho que tem 5 fios de cabelo, né? Aí um está com 5, o outro está com 3. E que o bonitão que não está estudando, que é o caso de muita gente que faz um curso como esse, etc., chega na hora da prova, questão de crase. Aí manda marcar incorreto. Tem lá, letra A, deu um presente à Renata. Letra B, deu um presente à Renata. Cara, o cara que não está estudando, opa, me dei bem. É uma das duas. Por quê? Elas são iguais, a única diferença entre elas é o quê? Uma está fazendo grave e outra não. A questão de crase está me pedindo errada. A vida inteira a pessoa foi levada a comparar duas coisas e ver qual é certo e qual é errada. Ele vai ficar nessa. Se você está estudando, opa, menos duas alternativas com que eu devo me preocupar. Porque eu sei que as duas são certas. Por isso, facultativo é importante. Eu, se fosse o cara da banca, eu ia colocar questão de crase com crase facultativo. Eu ia separar direitinho quem estuda de quem não estuda. Se a minha intenção fosse essa. Faz sentido? O cara tá lá, olha, vou me dar bem aqui, mas não é o ferro limite. Gente, depois de outras preposições, né, tirando o a, só a preposição até é que aceita crase. Então, por exemplo, após a saída. Esse A não pode ter, porque após a preposição, o A não vai ter crase. Tá? O até faculta a preposição, outra preposição dele, porque ele é uma preposição. Tá? Então, ó, eles ficaram até a noite ou até. No caso aqui, quem é facultativo é a preposição. No de cima, o facultativo era o artigo. Tá? E a mais comum de aparecer nas provas. E olha só, gente, até as gramáticas aí, você coloca que você está sendo soberbo. Talvez, mas não foi intenção disso. Só que eu não posso repetir deixar um erro passar. Né? Repetidamente, pode falar. Você falou que antes da preposição até é facultativo. Depois da preposição até é facultativo. E as outras? Não pode. Não tem graça. Não tem graça. Igual após. Tem que pegar após a noite, após a saída, sem graça. Tá bom? Beleza, gente? Mas o que eu estava dizendo aqui é o seguinte. E as gramáticas trazem uma informação pela metade que induz ao erro, e para mim é um erro em si. Muitas gramáticas, muitos materiais vão dizer assim: a crase é facultativa antes de pronome possessivo. Isso é mentira. Outras vão dizer assim: a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino. Continua sendo mentira. A informação correta, verdadeira e completa é: a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino no singular. E se não for isso tudo, é facultativo não. Ó, mais uma vez, tem razão você, tá? Antes de pronome, o que o pronome possessivo faz? Ele indica posse, né? Certo, gente? Ele indica posse. Beleza? Posse particulariza.
Minha carteira. Já fez uma particularização, já. Mais uma vez, o artigo faz o quê? Particulariza. Então, são duas coisas particularizando, é redundante, não é? Então, o que a gramática fala? Você pode usar artigo ou não antes de pronome possessivo. A sua casa é bonita ou sua casa é bonita. Você está dizendo exatamente a mesma coisa. A minha carteira está vazia ou minha carteira está vazia. Isso masculino, feminino, tanto faz. Tudo bem? Então, antes de pronome possessivo, de maneira geral, o artigo é facultativo. Beleza? Se a crase vai depender desse artigo, ela também vai se tornar. Quase que ela vai se tornar o quê? Facultativa também, não é? Igual a gente viu com os casos anteriores. Apesar de ter um monte de bar aqui embaixo, o barulho é zero, tá? O terceiro namora esse espaço desde janeiro. O único inconveniente quando abre a janela, eu ligo de comida. Isso é tudo isso. Então, vamos que vamos. Olha só, gente. Então, vem comigo. Fui à sua festa. Quem vai, vai. Ah. Perfeito? Beleza. Sua festa. Sua é pronome possessivo. Feminino, singular. Completou? Juntamos todas as informações? Nome, possessivo, feminino, singular. Então, eu posso ter a ou não. A de baixo é igual, né? Vendo? Aqui, como eu não coloquei crase, significa que eu escolhi não. E tá tudo bem, o sentido é o mesmo. Aqui embaixo eu resolvi colocar. Então, nesses dois casos aqui, né? Eu estou dizendo que a crase é facultativa. Uma questão verdadeira ou falsa. As duas estão certas. Ponto. Beleza? Vamos adiante. Fui às suas férias. Quem vai, vai. A. Suas é pronome possessivo, certo? Feminino está no plural. Então, se tiver artigo, porque continua sendo facultativo o artigo. Beleza? Que isso eu não posso mudar. Eu quero ver essa frase aqui vai ser facultativo também. Então, se tiver artigo, tem que ser qual? As. Certo? Feminino plural. Quando eu junto a com as, o que vai ter que dar de resultado? Vai ter que ter o a seguido de s. Opa! Se eu não tivesse colocado artigo aqui, poderia ter s aqui? Concordam que não poderia? Ué, se eu não coloquei artigo, de onde vem um s? Preposição não vai plural sozinha. É ou não é? Foi? Então, se eu não tenho o artigo, eu não teria o S. Como eu tenho S, isso significa que eu, com certeza, pus o artigo. E aí eu tenho que marcar a crase. E aqui, então, a crase não só não é facultativa, como ela é obrigatória. Ué, eu posso não pôr aqui nessa crase? Eu tenho certeza de que teve artigo. Por quê? Porque tem um S. Se não tivesse o S, faz sentido? Talvez seja o momento mais tenso da aula, vamos dizer assim, a parte mais. Tá? Fui às suas festas. Quem vai, vai. A. Suas é feminino e plural. Se tiver artigo, é qual? As. Se eu juntar a com as, daria o quê? Mas deu o quê? Opa! Aí eu nem precisava pensar muito, era só lembrar lá no início da aula, né? Se o a está no singular e a palavra seguinte está no plural, não tem crase. Então, a crase aqui não só não é facultativa, como é proibida. Compara essa com essa, para você tentar acabar de entender na sua cabeça aí. Aí vocês vejam bem. A gramática, a apostila, o professor chegar e falar para você, a crase é facultativa antes do pronome possessivo.
Em todas essas quatro aqui, o A está antes do pronome possessivo. Em todos ele foi facultativo? Não. Se ele falasse um pouquinho mais, a crase é facultativa antes do pronome possessivo feminino. Em todas. Só fica verdadeiro e correto depois para o final. Possessivo feminino no. Beleza? Ok? Sobrevivemos, gente? Falta pouco, sabia? É, ué. De matéria mesmo? Estou beneficiando. Aí é outro detalhe. Bom, outras observações. O que seriam essas outras observações? Coisas que não se encaixam necessariamente dentro de nenhuma das coisas que a gente viu até agora, nem de situações que explicam a lógica da crase, nem de proibida, nem de facultativa. Ou até que se encaixam, mas que merecem alguma forma de. Ok? Vamos lá. Essas três primeiras, elas se relacionam, tá? A gente usa tendo grave antes de expressões adverbiais femininas. O que é uma expressão adverbial? É uma expressão que indica algum tipo de circunstância. Tempo, modo, lugar, finalidade, companhia, tá? Gente, no português não tem jeito, tá? Por onde eu começar, eu vou precisar falar de alguma coisa que ainda não foi vista. O caminho que eu resolver seguir para começar vai esbarrar sempre em alguém que não foi visto ou revisto, tá? Então, usamos acento grave nas expressões adverbiais femininas. Coloquei alguns exemplos, ó. As claras, as pressas, as escuras. Tipo, eles saíram às pressas. É um modo como eles saíram. É uma expressão adverbial. As avessas, às vezes, que quando tem crase é sinônimo de vez em quando, né? Que ocasionalmente. As custas. Tudo bem? Joia? Um detalhe. Expressões adverbiais femininas de instrumento, nossa senhora, hein? Instrumento não levam crase. Fica com a minha fala mais do que com a escrita, tá, gente? Vamos lá. Expressões adverbiais de instrumento não levam crase. Faça a prova a caneta. A caneta é um instrumento para fazer a prova, não é? Aí é exceção mesmo, tá, gente? É aquelas coisas diferentes. Isso é exceção. Tá? Ele fez a prova a tinta. Não tem crase. Okay? É uma expressão adverbial feminina, mas é de instrumento. Ele foi morto a faca, a bala. Tudo é um instrumento utilizado, não é? Então, joia? Joia mesmo ou não? Olha lá, hein? Tá. Agora, voltando, né, para a regra. Expressões adverbiais femininas levam acento grave. Inclusive, aí, gente, isso aqui é uma especificação dessa aqui, tá? A expressão a moda. O que acontece? Normalmente a palavra moda, que é a palavra feminina, né? Que justifica a expressão adverbial feminina, ela não aparece. É muito comum. Tipo, um clássico, né? Da escola mesmo, da época da escola. Eu nem sei o que é um sapato ou um salto a Luiz 15, Luiz 14, enfim, algum Luiz aí, né? Uma crase tímida, né? Sapatos a Luiz 15. Olha, Magalhão, Luiz 15 é nome masculino. Como é que teve crase de ser? É porque, na verdade, é sapatos a moda Luiz 15. Entende? Beleza ou não? Então pode ter crase de palavra masculina, do A mais A? De verdade, não. Mas aqui a crase é por conta da palavra masculina? Porque o que você tem que olhar sempre é por quê? Qual é o motivo dessa crase? É o Luiz 15? Não, é a palavra moda que está apenas entendida. Mas muito cuidado. A moda é a maneira de alguém, né? Beleza? Vamos lá. Bife à parmegiana.
Agora é a hora ruim, tá, gente? Isso aqui já os exemplos são todos culinários, tá? A moda, macarrão bolonhesa, a moda de Bolonha, a moda bolonhesa. Bife à milanesa, a moda de Milão. Ok? Beleza? Frango a passarinho. Passarinho faz frango? Dá para ser um frango à moda do passarinho? Então tem carne no frango a passarinho? Não. Porque não é a moda. Aí não é uma expressão de BBO que está subentendida. Entende? Pensa assim, passarinho faz frango? Não. Ah, por que chama frango a passarinho? Porque é o frango picado em pequenos pedaços. Por isso. Destruiu o frango a passarinho, por exemplo. É comida, mas é por isso. É. Bife a cavalo. Cavalo faz bife, gente. Então não pode ser um bife à moda do cavalo. Né? Teve uma época aqui em Juiz de Fora que tinha um restaurante pegando bife de cavalo. Vocês lembram disso? Fechou, até não nada. Não dá, alfa ali e tal. Enfim, mas cavalo faz bife? Não. Então não pode ser um bife à moda do cavalo. Então não tem. Cuidado. Filé a palito. Pizza a palito. Palito é a moda? Não, é a maneira cortada para você comer. Então não tem graça. Ok? Cuidado. Agora, esse. A maneira é uma coisa, a moda é outra. A maneira de a moda pode ser sinônimo, sim. A moda, a maneira de Luís XV. Ok? A maneira, a moda de Milão. Bife milanesa. Agora, o frango a passarinho não é um frango à maneira do passarinho. Entende? Então, tem que ter uma autoria de alguma forma nisso, né? Minimamente. Tá bom? Deu agitada na garganta limpa. Ah, não, peraí que eu parei, esqueci do 3 ali. Olha o 3 aqui. Olha isso aqui, gente. Você não vai achar ali nenhum, não, tá? Isso é mania minha mesmo. A é igual a de nada. A é igual a de nada. Obrigado de nada. A. Como assim? Se eu puder trocar o A por D, por na ou por da, é porque tem traço. Chegaram ontem à noite. Chegaram ontem de noite. Não é? Aquela hora. Ou seja, naquela. Deu para trocar pelo na, não deu? Beleza? Aí, se não der, cuidado. Porque às vezes dá, mas você não se deu conta. Tá? Fato é, deu para trocar? Pode pôr crase. Tá? Vou ter que ligar esse troço de novo. Mas a gente fala. É assim. Agora que eu vejo de novo, você chega aqui, não. Só a minha história. As chuvas, quando elas vêm, elas não refrescam. Elas estão levantam o vapor. Vapor. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Esse é tão bonitinho, gente. Pô, dá até uma esperança no mundo da casa, né? Ó, isso aqui serve para nome próprio de lugar, tá? Principalmente. Porque nome próprio de lugar é difícil de determinar masculino e feminino, né? Você saber se tem preposição artigo ou não, né? Por exemplo, Brasília, parece masculino ou feminino? Cara de feminino, né? Não. Santa Catarina. O nome da santa, tinha que ser feminino, né? Goiânia. Para mim, tem muita cara de feminino. Curitiba. Para mim, pode, né? Enfim. Mas Santa Catarina é discutível, é o nome da santa, né? Então vamos lá, gente. Olha que bonitinho. Parece batatinha quando nasce, falando. Se volta a dar, tem crase no ar. Se volta a der, nasce para quê? Bonito, não é? Parece isso aqui que vocês tenham gostado. Ó, quem vai a algum lugar, volta desse lugar. Vou a Brasília. Quem vai a Brasília, volta de Brasília. Se volta de crase para quê? Não vai ter crase.
Vou a Goiânia. Quem vai a Goiânia volta de Goiânia. Se volta de, traz para aqui. Vou a Bahia. Quem vai a Bahia volta da Bahia. Se volta da, traz no ar. Vamos lá. O que eu falei mais? Curitiba. Quem vai a Curitiba volta de Curitiba. Se volta de, traz para aqui. Quem vai a Santa Catarina volta de Santa Catarina. Se volta de, traz para aqui. Quem vai a França volta da França. Se volta da, traz no ar. Quem vai a Paris volta de Paris. Se volta de. Sempre conto essa história. Meu primeiro ano dando aula, eu podia ficar, moleque de 14, 15 anos. Aí eu dando aula, eu ainda tive uma sacada. Nome de cidade nenhuma aceita. Cidade, não estava. Tá? O nome de cidade não queria. Nome de cidade nenhuma aceita. Aquela hora eu dando aula, eu estava testando, tinha um moleque lá atrás, um capetado. Eu falei, eu caso R$ 50. Tive que descobrir minha palavra, eu não vou desse quadrado, né? Cidade do México. Quebrou. Quem vai à cidade do México volta da cidade do México, porque o nome da cidade tem a palavra cidade que é feminino. Aí quebrou tudo, né? Normalmente, município não tem, tá? Aí só não pode falar na geografia também, né? Toma cuidado, né? Geralmente não. A não ser quando o nome do município já tem alguma palavra no feminino como a palavra cidade. Nunca mais eu postei. Mas foi. É ou não é bonitinho? Podia ser tudo assim, né? Mas não é não. A vida é dura, é doída. Vamos lá. Bora comigo. A crase ocorre antes de hora marcada. Quando eu falo hora marcada, não tem que ser hora inteira. É hora marcada. Marquei um horário. Tá. Cheguei às 7h57. Aqui às 7h57. Não é uma hora marcada, determinada? Beleza? A aula será às 19h. Quando eu indicar a hora de início e término de alguma coisa, a aula será das 8 às. Olha só, aqui dá para estabelecer um raciocínio lógico. É uma questão que a gente chama de paralelismo na gramática, né? Como assim? Tem 2 horas, 2 horários em paralelo, certo? O que eu fizer antes desse, eu tenho que repetir antes desse. Como assim? O que o das é? D mais as, preposição mais artigo. Então, eu tenho que pôr aqui o quê? Preposição mais artigo, por isso as para trás. Então, das, as, de, a. Se eu puser só o de, a aula vai ser de segunda a sexta. De segunda a sexta. Percebe? Se eu não pus artigo antes da segunda, por que eu vou pôr antes da sexta? Tá bom? Ok? Então, a aula será das 8 às 17. Estou indicando hora de início e de término. Duração aproximada. Não estou falando mais de hora de início e término. A cirurgia vai levar de 8 a 11 horas. Eu não estou dizendo que ela começa às 8 e termina às 11. Estou falando que ela vai demorar entre 8 e 11 horas. Ó, de a. Não tem? Não tem. Tudo bem? A última coisa aqui, gente, que eu pus, não tem a ver com crase, mas vem no meio das questões de crase. É o A com H. O A com H significa duas possibilidades, nós temos duas possibilidades. É o verbo haver, não significa existir, né? Ou é o verbo haver significando tempo decorrido, que é o que mais se confunde. Quando você puder trocar esse A por faz, é porque ele é A com H. Eles estavam há meses ali. Eles estavam há meses ali. É um tempo decorrido, um tempo passado ali. Tudo bem? Beleza? Vai mesmo?
Bom, agora vocês têm duas sequências de exercícios para vocês. Uma que eu vou resolver aqui, outra não. Eu trouxe para vocês, para a gente resolver aqui, questões de 2023, ou seja, questões que caíram em provas aplicadas pelo IBFC em 2023. Então, ó, prestem atenção. Beleza? E eu queria pedir a vocês que fizessem para mim, vou dar uns minutinhos para vocês. Não é questão demorada, tá? Se estiver pensando demais, provavelmente você está fazendo o jeito errado. Você não tem que ficar inventando, discutindo certo do antes. É olhar, tentar puxar, voltar, consultar para ver a regra, se não lembrar. Queria que vocês fizessem as quatro primeiras para mim. Pode ser? Da 1 a 4 aí? Página 3, né? Lista 1, questões 2023. Tudo bem? Eu me enviei, gente. Não.
E aí, saiu? Bom, vamos lá. Resolvendo o IBFC 2023, ok? Atente à estrutura retirada do texto. Essa aqui pode ter deixado vocês de início um pouco perdidos. Acostumem-se. O IBFC adora trazer um enunciado, que traz até um exemplo, e depois que você precisa olhar, não tem nada a ver com isso. Se eu simplesmente olhar, quanto ao emprego de sinal grave, sinal alternativo, correto, incorreto, passava. Porque tudo que ele falou antes não tem nada a ver necessariamente com as alternativas. Repararam isso? É bem assim, tá? Porque ele fala ali, ó. Note que não houve o emprego da crase, pois neste caso não houve a junção da preposição a com o artigo definido a. Tá falando daqui, ó. Aí você fala, pô, caramba, o que vai vir, né? Aí vem um negócio. Nada, né? Ah, então ele quer a incorreta. Beleza? Recebe o acento grave o a diante de palavras masculinas, assim como a óleo e a prazo. Recebe? Não, né? Tá errado? Aí ele ainda usou o atraso, porque o à vista tem prazo. É uma expressão adverbial feminina. Só que prazo é o quê? Masculino. Então ele foi bem cretino para tentar te levar para o raciocínio analógico, né? Fazer analogia, fazer comparação. Ah, no feminino tem, né? Vai me embora. Não. Ele quer a incorreta. Essa está correta? Então ela serve como resposta? Provavelmente sim, né? Mas eu sou humilde, sempre olho até o final. Tá? Recebe o acento grave o A inicial das locuções adverbiais, tais como a esquerda e a direita. Expressão adverbial feminina. Okay. Recebe o acento grave o A inicial das locuções prepositivas. Gente, locução adverbial, tá? Prepositiva, conjuntiva, é tudo a mesma coisa. Ok? A moda, a maneira. Recebe acento grave o A inicial das locuções conjuntivas. Tudo cai no mesmo pacote, com expressões adverbiais, tudo bem? Ok? Um bom exercício é esse, que aí você começa a ver, como é que ele pede? Em regra, a crase é usada de palavras femininas, exceção dada aos pronomes demonstrativos, aquele e aquilo. Bom, eu não gosto da palavra exceção porque não é uma exceção. Mas a construção que ele fez aqui é razoável e não é mentira. Geralmente eles falam feminino, mas antes de aquele e aquilo, tem crase mesmo não sendo feminino. Então tá certo. Como ele quer a incorreta, deu para ser feliz? Ah, viu? Vocês são muito desconfiados. Analise as afirmativas a seguir em relação ao uso correto da crase. Ele realmente fez um gol a Pelé. A moda, a maneira, Pelé. Beleza? Ok. Resolvi ir a pé. Perfeito. Antes de pé masculino, né? Até a padaria. Certo. Podia ter crase aqui? Podia, porque depois do até pode. Mas não precisa. Parabéns a você. Certo? Gente, não tem mania de pôr crase de você. Não tem crase, não. Você é bonita. Ah, você é bonita? A partir de agora, opa! Ó, exemplo do quadro, né? Gente, não tem como dar aula de crase e não falar do a partir. Porque antes de verbo tem crase? Não. E, gente, você pode pegar 500 panfletos, 500 propagandas aí, e ó, 80% vai falar uma a partir. Nossa, que grave. Esse trem aqui está errado. Então, essa aqui está errada. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Foi? Quem comeu mosca entendeu? Quem errou? Porque agora, gente. Ah, beleza, acertei. Tá. O importante não é só acertar o errado. É acertar e entender por que acertou. Vai. Se você acertou ali meio que na hora da prova você der certo, ótimo. Que é um chute melhorado, né? Uma análise que você faz. Mas eu estou treinando vocês para fazer na moral. E entender por que errou. Você não repetiu.
Ok? Analise as afirmações em relação à crase. Não há crase de palavras masculinas. De maneira geral, isso é certo? Sim. A crase é uma junção de artigo feminino e preposição. É uma das possibilidades. Tá certo? Não se usa crase diante de verbo. Não, né, gente? Lembra do a partir? Era a primeira crase proibida que eu pus, né? Então, certo também. Então, você... É a letra C de novo? 1, 2, 3. Gente, eu não estou enganando vocês. Vocês estão indo... Por quê? Porque são questões da banca. Ah, não, você pode fazer... Não. Você jogar lá em qualquer site de questões, eu peguei um concurso. Joga lá. IBFC crase 2023. Vão aparecer 9 questões. Uma delas foi anulada nem por isso aqui. As outras 8 eu peguei. Tá? Então não é nem que eu escolhi dentre as que apareceram, não. Ah, pode ter outras além dessas? Pode. Mas porque concurso é um dos sites que mais tem questões. Né? Então, se lá tem, né, provavelmente o máximo, ou quase o máximo. Analise as afirmativas seguintes na alternativa correta. Em há semanas, o há escrito dessa forma denota tempo passado, transcorrido. Está chovendo há semanas, faz semanas. Verdadeiro? Verdadeiro. Ora não está correto. Ora não está correto. Ora, perdão, o uso do ora não está correto, pois deve ser escrito com H. Ora, a chuva faz bem nas plantinhas. Não, gente, o ora com H é de ora mesmo. Os outros horas todos são sem H, que é o caso desse. Então, você está dizendo que não está correto, ele está errado. É meio confuso, né? Então, beleza? A afirmação está errada. Ok? Tudo bem? Mesmo? Gente, eu voltei a gravar. Me deu um branco agora, rapaz. Não voltei, não voltei. Bom que isso vai sair na gravação, né? Me deu umas... Vamos lá. Em a chuva faz bem às plantinhas. A crase substitui o para as. Dá para trocar? A chuva faz bem para as plantinhas. Faz bem para alguém, no caso das plantinhas, para as plantinhas. Ok. O personagem masculino disse obrigado. Se fosse uma personagem feminina, diria obrigada. Aqui é saiu da graça, para concordância. É exatamente assim, né? Então, verdadeiro. Então, estão corretas 1, 3 e 4, que está na letra D de dado. Tudo bem? Mesmo? Mais 5 minutinhos para fazer até 8? Pode ser? Vamos lá. Bom, vamos lá. Questão de número 5. Vamos ver. Ó, ao final daquela noite, é para completar, né? Ok? As lacunas. Eric Clapton chamou os garçons, expressão adverbial feminina, as pressas. Então, ou é esse, ou é esse, ou é esse, certo? Então, eu posso riscar esse, eu faria sim, tenho certeza? Isso. Tá? E agora, vultosa ou... Ah, vocês deram sorte. Porque vultosa ou vultuosa é uma dúvida, tá? Cara, eu tenho uma mochila minha muito antiga, da época eu só dava aula para pré-militar, 2004, 2010. Tem uma questão muito parecida com essa, só que não era de coisa de crase, era só de ortografia. E tinha lá o vultosa ou vultuosa, tá? De grande vulto é vultosa, tá? Então, não é com acento, porque não faz sentido. Para se terminar em A não tem acento. Então, eu posso eliminar isso aqui. E gorjeta é com J ou com G? Com J. Gorjeta. É difícil, a ortografia é chata. Tá? Que é o que eu podia fazer errado isso aqui. Apanharam? Um pouquinho? Alguns?
Em relação ao uso ou não da crase, analise a frase abaixo. E aí? Às terças-feiras. Como tem? É nas terças-feiras? É essa a ideia, não é? A igual de nada, né? Aí nas, né, gente? Então, às terças-feiras, a frase tímida. Iremos. Quem vai, vai. A aula é feminino singular, não é? A aula de judô que fica. E agora? Bom, deram sorte de não ter A com H aqui para não confundir mais a cabeça, né? Distância nunca é o A com H, né, gente? Então ela fica a poucos. Ó, se você ficar assim, mas pensa bem, esse A está no singular, a palavra seguinte está no plural e é masculino. Poucos é masculino. Então, assim, dá para ter crase? Com e sem vai da letra. E coloquei muito. Foi o quê? Marquei depois eu fiquei na dupla. Isso é terrível, dá uma raiva. Bom, vamos lá. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas em relação ao uso ou não da crase. À noite. E aí? De noite, né, gente? Tem como à noite não ter crase? Tem. Se ele for sujeito, eu estiver fazendo uma afirmação sobre ele, ou se ele for objeto direto, a gente vai fazer uma frase. Mas, por exemplo, a noite estava bonita. Quem estava bonita? À noite. Esse ato pode ser artigo, não vai ter crase. É de noite. Estava bonita, a não ser que eu estivesse falando de alguém que à noite estava bonita. Beleza? Ok? Fomos, quem vai, vai. A. Confraternização é masculino ou feminino? Feminino singular. A mais A. Confraternização. Voltamos. Gente, se vocês observarem, essa questão e a anterior são muito parecidas. Né? Deixa eu até ver se elas são da mesma. Também IBGE. As duas caíram no IBGE, ó. Falta de criatividade, né? Tipo assim, provavelmente foram para cargos diferentes, né? Mas, provavelmente. Mas como quando eu vou fazer, eu não mantenho todas essas informações, não fico cabeçando gigante. Então aqui vai dar letra. E deu igual a outra, né? Com e sem, né? Letra B. Mas mudou a letra. Oi. Sinal alternativo que preencha correta e respectivamente. Né? Vamos lá. A partir, olha ele de novo, gente. Com ou sem? Sem. Tá? No próximo ano iremos. Quem vai à Itália volta. Da Itália, se volta da. Tem crase no ar. Tudo bem? Vou ao mercado. Olha, gente, de novo. Por isso que vale a pena fazer prova, gente, fazer questão. Você repete, chega lá que a gente tem a mesma coisa. Tá? A pé. No Natal iremos às compras. Quem vai, vai a alguma coisa ou algum lugar. Compras é feminino plural. A mais as. Show? Então, ó, é sem, com, sem, com. B de bola? Não pode fazer certo lá em cima e marcar errado embaixo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai eliminando, né? Vai pegar, ó, aqui, essa aqui não serve. Pá, e vai que vai. E aí, gente? Como é que foi? Foi bom para vocês? Deu para aprender um pouquinho? Qual foi a sensação? Boa! Assim, cara, é um assunto muito. Nossa, cara, mas dá para melhorar a maneira como a gente vai enxergá-lo. Eu sou professor de português, mas eu adoro matemática. Então eu percebi um pouquinho que eu começo falando de crase mostrando que ela é igual ao que é 1 mais 1, porque é. E eu adoro a lógica das coisas. Quando eu te mostro o porquê das coisas, as coisas tendem a fluir melhor. Eu disse, nem tudo tem porquê. Principalmente quando estamos falando de ciência que não é exato. Mas, pô, o que tem, não custa, né? Eu falo o seguinte, 90% do que dizem ser exceção, não é exceção no português. Ou a pessoa está com preguiça de explicar, ou ela não sabe explicar. E eu sempre vou tentar explicar, ou quando eu falar assim, gente, eu juro para vocês que eu sei. Mas só acredita em mim. É porque, às vezes, para explicar a lógica daquilo, eu vou gastar o mesmo tempo para explicar o resto da aula.
E aí vale a pena, não é isso? Eu tinha que então aqui tem que bom, né? Eu estou formado em letras, né? Mas português e latim. Formei em latim por quê? Porque eu, para dar aula de latim, não tem para falar latim mesmo. Para quê? Para entender por quê. Isso sempre me afligiu, sempre me incomodou demais na escola. Não, não. Ai. Mas, enfim, porque quando eu entendo, sempre me incomodou muito perguntar, não é porque não é possível que tudo assim seja porque tem que ter um sistema. Né? E aí, para a faculdade, cara, eu li parte de língua, né? Estudei diacronia, que é a linguística histórica, né? A passagem de latim para português, aí você vê, cara, tem muitos portugueses, muitas coisas muito legais. Quando eu falo frase, a junção de dois sons idênticos quaisquer, não só A mais A, eu estou buscando A nesse estudo. Tem várias outras coisas ativitadas. Você pegar o verbo ter, ele em latim é tenere. Aí o R no final apaga, em determinado século as pessoas param de falar, não porque elas, igual a gente está deixando de falar o R do infinitivo, eu vou cantar, eu vou estudar, eu vou jogar, eu vou fazer. Mas se você fala, você não tem que escrever. Fala. Não, mas escrever isso, você falou, e não tem problema, você escrever é um problema. Porque ainda, isso pode ser que daqui a 50 anos, essa mudança na fala se transforme numa mudança gramatical. Pode. Já reparou, hoje às vezes nem isso faz, né? Tiro é e já se põe. Tem falando que estilo D, do G1, falando, fazendo, falando, fazendo, dormindo. Ninguém combinou nada, simplesmente acontece, tem razão. Por motivos como esse, o E do final, ficou tenere, ficou tenere. Aí depois o N entre duas vogais some, por isso Luna vira lua em português. É a mesma lógica do voltando, né? Assim, pela mesma razão, ninguém combinou, mas tem um motivo com a lógica. Aí ficou TR, dois S, a gente escreve dois S. Então houve o que aí? Uma frase. Eu juntei dois sons idênticos. Mas ele interessa para a gente? Não. Mas se vier uma definição de caso completa, é a junção de dois sons idênticos, quaisquer. E na gramática tradicional da língua portuguesa interessa a junção de A, mas eu sempre vou tentar explicar o porquê ou tentar mostrar a coisa de uma maneira analógica. Nem que seja isso vai ser possível. Como eu disse, eu gosto de começar com crase, que eu acho que é das minhas aulas preferidas. Né? Aquela aula faz essa aula é uma aula que o cara chega e ele não é crase, murcha. Na hora que acaba, ele fala, pô, dá para ir. Dá para ir. Acaba também com as atualizações da ortografia, não sei se é a palavra certa, as palavras também elas vão adaptando, mudando. Eu estava lendo um jornal de 1920, eu acho, um trecho, pode ter. E sábado era com dois dedos. Muitas palavras de consoante dobrada. Então, eu falei, por mais que a gente esteja tem quase meio século, a gente já não pegou esse sábado com dois dedos, né? Então, e vem mudando. Aí essa nova ortografia tira o acento da ideia. É difícil, né? Até hoje me incomoda escrever ideia assim. Você já quase nasceu assim, né, Larissa? Quase. Bastante. A ideia. Você não está tão novinha assim. Enfim. Gente, vamos lá. Nós vamos encerrar por aqui, tá? Essa aula de hoje. Normalmente, ela é até mais tarde. Hoje é que eu resolvi. Resolvi não. Como era a primeira, né? Não parou não, gente. E ela não tá querendo parar não, gente, ó. Que loucura. Ah, não, porque tá aparecendo uma caixinha.